não só meu pai, a nossa família, eu, Priscila, Patrícia, Fernando, Ricardo, nós somos uma família de vencedores, né? Minha mãe, né? Meu pai sempre falava que a minha mãe não era 50% do seu ministério, mas sim 70%, né? E minha mãe foi uma pedra principal, né? No ministério do meu pai, ajudou demais. Quando saímos de Piracicaba no ano de 1994, eu lembro que chegando aqui em Centenário, uma cidade pacata, uma cidade muito parada, muitas dificuldades passamos aqui. Eu lembro que meu pai queria voltar embora. E aí minha mãe falava assim, não, nós viemos aqui fazer a obra do Senhor, né? Somos missionários. E quando minha mãe queria voltar embora, meu pai não queria. Então era mais ou menos desse tipo, né? Então a minha mãe também é uma mulher de fé, a missionária Irene, né? E o pastor Liel, que eu me orgulho muito de ser meu pai, né? Nunca vi meu pai reclamando, nunca vi ele chorando para os cantos. E ele sempre me ensinou o seguinte, que Deus não responde às nossas reclamações, Deus não responde às nossas murmurações, Deus responde às nossas orações e mediante a nossa fé. Meu pai é um homem de fé, pastor Liel sempre foi um homem de fé, né? A Priscila, a Patrícia também pode, Fernando, Ricardo, pode confirmar isso, né? E eu me lembro, né, que de algumas dificuldades que a gente passou aqui em Centenário. Para a nossa igreja veio alguns irmãos aceitaram Jesus, né? E pessoas humildes, simples. No Centenário, um pacote de arroz era a diária de uma pessoa, então tinha muita gente que passava assim, necessidade de comida, né? Eu lembro que meu pai dividiu tudo que nós tínhamos em casa, ele dividiu com aqueles irmãos e chegou uma hora que acabou o alimento, né? E a gente estava passando aperto, não tinha dinheiro, né? E aí, quando pensa que não, encosta uma caminhonete vinho na frente da igreja, desce 4 caixas de compra. E desceu essa mulher com aquelas compras e falou, pastor, o Senhor tocou no meu coração para mim trazer essas 4 caixas de compra. E eu lembro que aquele culto foi uma bênção. Aí tinha umas 5 pessoas na igreja, né? Porque quando meu pai chegou em Centenário do Sul, só tinha um membro na igreja, né? E ainda estava muito doente, né? Uma pessoa estava com câncer, né? Tinha que levar ceia na casa, então ela não era frequente na igreja. E depois de um tempo tinha 5 membros já, né? 5 pessoas que passavam necessidade. Aí aquele culto meu pai dividiu a compra. Ele dividiu a compra que aquela mulher trouxe. E eu lembro que os irmãos ficaram contentes, né? Muito felizes, até meu pai também. Não entrou nada, não tinha dinheiro na igreja. E depois de 15 anos, eu casei com a filha dessa senhora, né? Essa senhora é a minha sogra, né? Depois de 15 anos, né? Foi isso que aconteceu, né? Lembro também das dificuldades que a gente passou. Um dia choveu muito, a fossa esbarrancou, meu avô estava conosco, né? E tinha uma parreira de batata doce perto da fossa. E aquele dia meu pai lavou aquelas batatas doces e a gente comeu a batata doce com café à noite. Meu pai deu graça, adorando, sempre alegre, feliz. Meu pai sempre foi um homem de festa, né?
E ele nos ensinou a sempre dar graça. Do lado, o vizinho tinha uma parreira de chuchu também, né? Chuchu e maracujá junto. E a gente comia maracujá, chuchu, batata doce, tudo na Patrícia ficava mole. Era pequenininha, né? Ficava mole, a Priscila mole. Todo mundo desanimado, mas era o efeito da batata, do chuchu, do maracujá, né? Então, muitas dificuldades passamos. E eu aprendi que nas dificuldades o Senhor nos ajuda, tudo coopera para o crescimento pessoal, espiritual e o crescimento da igreja, né? É o que eu me lembro. Graças a Deus, né, o vô não é apenas bênção para o Gustavo, como para toda a nossa família, né? Ele tem sido um grande professor, além de pai, né, um pastor muito querido, né, que nos ensinou a andar nos caminhos do Senhor, né, nos deu uma estrutura, né, para que nós possamos viver uma vida diária com Deus, né? E passamos muitas experiências durante esses longos 20 anos, né, que passamos, mas a única lição que ficou e que é o desejo do nosso coração é ganhar almas, não apenas financeiramente, como casa, casamento, família, mas sim almas para Jesus, né, que é o nosso objetivo, né? E graças a Deus eu estou muito alegre, muito feliz por chegar esse tempo, né? 20 anos trabalhando na obra do Senhor, né? E estamos juntos caminhando com Ele, né? Bom, eu só tenho a agradecer, né, por tudo que tem acontecido na minha vida, que depois que eu vim para a igreja, conheci a família do pastor, conheci o pastor Eliel, eu tenho ele como pai, né, tudo que ele tem me ensinado, graças a Deus, eu acho que é por isso que eu estou até hoje, graças a Deus, firme na igreja. Por quê? Porque eu tenho guardado no meu coração tudo aquilo que ele me ensinou, eu tenho procurado fazer tudo aquilo que ele me ensinou. Então eu só tenho que agradecer a ele, agradecer a missionária Anne, porque eu tenho eles como uma família mesmo, você entendeu? Quando eu vim para a igreja eu perdi meu pai cedo, só ficou eu, meus irmãos e minha mãe, mas tenho perdido meu pai cedo e eu tenho ele como pai mesmo, você entendeu? Então tudo que ele tem feito para mim eu agradeço muito a ele, até onde eu cheguei até hoje, agradeço a ele por tudo que ele tem feito para mim, você entendeu? E coisas que aconteceram aí na igreja, comigo, com ele, entendeu? Durante essa obra de Deus que a gente tem feito, nessas fazendas, Vila Progresso, esses lugares onde temos trabalhado aí, muitas coisas têm acontecido, quer dizer, tudo para desanimar, mas ele sempre estava ali dando ânimo, dando força. É um exemplo hoje para qualquer pessoa que olha ele nessa cadeira de rodas sentado e vê que o homem é firme mesmo, o homem não tem nada abala o homem não, nada abala a fé dele, entendeu? Então, isso aí é um exemplo de muita gente que está, às vezes, tem as duas pernas, está bem, anda, corre, caminha, tudo, e não tem essa mesma firmeza que ele tem hoje, entendeu? Então, isso é um exemplo de homem, é um exemplo de vida, e eu só tenho a agradecer mesmo, e não tem palavras para agradecer a esse pastor aí que Deus colocou no nosso caminho, colocou na nossa vida, né? E demais coisas, Deus faz por nós. Nessas caminhadas que a gente tem feito aí, junto com o pastor, trabalhando nessas igrejas aí, me lembro uma vez que a gente estava trabalhando na Vila Progresso, e já era tarde da noite, mais ou menos umas 7 horas da noite aí, nós trabalhando naquela igreja lá. Aí ele falou para mim que tinha um rapaz, ele é uma viagem de tijolo lá, né, um caminhão de tijolo para descarregar. E eu pensei comigo, o pastor vai pedir para mim ficar aqui ajudando esse rapaz a carregar esse tijolo, e eu não vou ficar não. Não vou ficar não, que eu vou embora, eu vou falar para ele que eu tenho que ir para a igreja e vou embora. E tá, aí, montando no carro, fui embora, fomos embora. Quando nós chegamos na igreja, estava no culto lá, recebemos a notícia que esse caminhão tinha batido bem numa curva ali, e o motorista do caminhão tinha morrido, e com certeza foi um livramento de Deus na minha vida, isso aí foi um livramento de Deus na minha vida. E, quer dizer, é Deus na vida da gente, é Deus livrando a gente de todo mal, de todo perigo. E é muitas aventuras que a gente tem passado. A gente tocava um trabalho ali na fazenda Santa Luísa. Aí uma vez tinha uma mulher chamada, uma irmã chamada Fátima. Aí ela chegou na igreja e pediu para que a gente possa estar levando ela até na fazenda longe, 24 quilômetros da cidade, onde a gente tocava um trabalho lá. Aí vai eu pegar a perua e levar essa mulher na fazenda. Ele foi levar ela e o irmão Sabatino. Passamos
colocamos gasolina na Kombi, fui, passei na Quem Sabe, deixei o irmão Sabatini, aí começou a chover. Começou a chover, a perua começou a patinar, estava eu, o filho do irmão Aparecido, e o Genivaldo, chamei eles para ir comigo. Aí essa perua começou a patinar, e aquilo, a gasolina foi indo. Aí até que a perua saiu, ficou uns 40 minutos patinando essa perua, até que conseguimos tirar essa perua. Quando chegou no meio do caminho, a gasolina acabou. A gasolina dessa Kombi acabou. Aí deu 10 horas, ninguém aparecia. Deu 11 horas, ninguém aparecia. 1 hora da manhã, ninguém aparecia. 2 horas da manhã, ninguém aparecia. Aí o Genivaldo, que tinha trabalhado no outro dia, falou assim: rapaz, eu vou ter que ir embora a pé. Eu vou embora a pé porque eu não posso perder o dia de serviço, não. De lá da entrada da Moarama, ele veio de a pé, pelo asfalto, até em Centenário. Até que chegou em Centenário, aí pediu socorro, aí foram levar a gasolina para nós, que chegou lá 3 horas da manhã. Mas é muito sofrimento que a gente passou nessa caminhada aí. Mas Deus recompensa, e tem recompensado, graças a Deus, que até hoje Deus tem dado vitória para nós aí. É muitas histórias que a gente tem para contar dessa caminhada aí de igreja, dessa caminhada nossa aí. Mas Deus tem abençoado. Então, para mim também é muito gratificante, né? O pastor Léo, quando chegou em Centenário, jovem ainda, uma pessoa dinâmica, determinada. Eu lembro que numa das reuniões nossa, onde estava Dinei, estava Nelson, ele chegou um dia lá e se disponibilizou a estar junto, a falar que não só o espiritual, mas também as outras áreas da cidade, ele era uma pessoa preocupada. Ele sempre foi preocupado não só com a parte espiritual do nosso município, mas sempre meio paralelamente ele esteve próximo das pessoas que pleiteou cargos aqui em Centenário. O que eu posso falar para o pastor Liel, que tem uma frase da Bíblia que eu gostava de meditar, que falava assim, que no coração dos homens há muitos planos, mas o que fica mesmo é o que Deus determina. Veio lá de longe, né, uma pessoa distante, e veio aqui para escrever. Eu tenho certeza que o pastor Eliel, ele escreveu a história dele aqui, e muitas pessoas que não tinham histórias, ele emprestou a caneta para ajudar a escrever. Então quero parabenizar, agradecer, né, essa pessoa de Deus, esse homem de Deus. Por intermédio desse homem de Deus, ele conseguiu formar essa família aqui, né, os filhos, os genros, as noras, e que edificou em Centenário, plantou uma história e que deu vários frutos. Eu agradeço muito a vida do pastor Eliel, e que depois de 20 anos eu também agora faço parte dessa grande família que é a De Madureira, por intermédio do pastor Eliel. É com muita alegria que nesta noite eu vou falar da pessoa do pastor Eliel e da sua família. A família com a qual eu vim conhecer no ano de 1999, eu cheguei naquela igreja, conheci o pastor Eliel, sua família, seus filhos, seu filho, suas filhas, e foi com muita honra, muita alegria ter conhecido essa família, né? Quando a gente chegou ali na igreja, a assembleia era toda de madeira, uma igreja pequena, e a gente sempre ouvia o pastor falar que Deus ia mudar o quadro dos irmãos ali naquela igreja, ia mudar aquela igreja, que nós construiria uma igreja de material, a qual hoje nós vimos ali construída. Mas quando a gente via ele falar, a gente pouco acreditava, né? Não confiava naquilo. Falei, meu Deus, como que vai ser? Ninguém tem recurso para construir uma igreja aqui, né? Na época nós tudo ganhava salário mínimo e muito difícil. Mas o pastor foi uma pessoa de muita fé e a gente aprendeu muito com ele. Ele sempre dizia isso para nós, que a fé é daquilo que você não vê, né? E a gente confiou nessa palavra. O pastor nos ensinou e nós começamos a caminhar. Hoje nós caminhamos na presença do Senhor. Me lembro bem quando me converti, eu morava ali no conjunto Aldalgisa, ali em cima na Ventania. E eu e a Maria, nós tínhamos 3 crianças pequenas, nós descia para os cultos e trazia eles nos ombros, porque nós não tínhamos condução, só tinha uma bicicleta. Quantas das vezes subimos debaixo de chuva, né? E a gente sempre confiando na palavra do Senhor, na palavra do homem de Deus, e Deus sempre usava o pastor para falar que os irmãos naquela igreja iam prosperar, que as bicicletas iam transformar em moto e carro. Muita gente não acreditou nessa palavra, né? Mas nós acreditamos, porque quando eu entrei na igreja,
Eu cheguei pela primeira vez ali na igreja Assembleia Madureira e eu não conhecia a palavra de Deus. A partir daquele dia eu ouvi a pregação, o pastor pregou sobre Policarpo. Essa foi uma pregação que nunca mais saiu do meu coração. E Deus transformou a nossa vida. Através dessa palavra, através da palavra da pessoa do pastor Eliel e sua família. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem realizado, né? Minha família está tudo na presença de Deus. Entramos ali, nós não tínhamos uma casa para morar. E pagava aluguel, morava numa casa onde tinha 6 casas na mesma data, e a gente sofrendo bastante. E iniciamos as campanhas, né? Nos trevos, começamos a orar, e o pastor sempre falava para nós que Deus ia prover, que Deus abriria a porta dentro de Centenário, que irmão ia virar empresário, irmão ia trabalhar por conta, e a gente pouco acreditava. Me lembro um dia, logo quando eu cheguei na igreja, nosso irmão Naldo pediu para mim arrumar um serviço para ele na usina. Foi uma alegria para ele, né? Quando ele entrou na usina para trabalhar de saqueiro ali junto com nós, eu me lembro que ele até me deu um par de sapato. Hoje, o Naldo trabalha por conta. Eu, hoje, trabalho por conta. Na época, nós não tínhamos uma bicicleta para nós caminhar, mas Deus transformou a nossa vida através da vida do pastor Eliel. Hoje eu posso dizer que nós temos uma vida transformada na presença de Deus. Meu nome é Ercídio José Vilela. Eu me converti no dia 15 de novembro de 1992, um dia de domingo. Fui membro de um ministério por 2 anos, e depois aí eu conheci o pastor Eliel quando ele e sua esposa foram fazer uma visita no ministério que eu estava. Ali eu comecei a conhecer ele. Tinha uma banda, nós fomos tocar na igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, no início, onde era uma casa pequena, onde nós conhecemos o pastor Tiago, a Priscila, a Patrícia e a irmã Irene. Eu conheci essa família, eu até me lembro das primeiras notas musicais do Tiago, tocando para o seu pai ali, no culto, e onde era a casa, metade da casa era a igreja, metade onde eles moravam. E eu aprendi muito com o pastor Eliel. O pastor Eliel foi não só um pastor, mas foi também o meu professor e continua sendo o nosso exemplo para todos nós aqui na igreja. Quero dizer para os amigos que agora estão chegando, se são novos convertidos, fica firme. Pega o exemplo do pastor Eliel, que é um amigo, conselheiro, que tem muitos a nos ensinar. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito. Os médicos em 2003, para a passagem de ano para passar para 2004, os médicos desenganaram o pastor Eliel, dizendo que ele não passaria para 2004. Mas aí nós entramos numa campanha de oração, semana inteira, todo dia 7h30 até as 8, todos oravam pelo pastor Eliel. E Deus acrescentou os dias de vida do pastor Eliel, e nós estamos contentes. Quero relatar também o aprendizado. Eu nasci em outro ministério, mas sempre falo que a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, em Centenário do Sul, é minha mãe adotiva, onde eu aprendi a escola dominical e tenho aprendido com nossos professores, né? Como nosso professor, superintendente Pedro de Cristo, né? Que é um professor que tem nos ensinado. E agradeço a Deus pela vida do pastor Eliel por mais este ano, onde completa 20 anos ali, ensinando todos nós. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede. Se formos relatar tudo e que Deus tem feito através do pastor Eliel,
agora o seu auxiliar, o pastor Tiago, né? E toda a sua família, né? Tem nos apoiado. Se for contar o que eles têm feito por mim, depois que Jesus tem feito, o que Deus tem movido os corações deles em nosso favor para nos ajudar, seria muita coisa. Não daria para relatar aqui. Eu tenho mais que agradecer a Deus, né? Pelas orações em favor da minha esposa Ivanilde e pelas orações em favor da nossa filha Camila, né? Pelas orações de todos, eu agradeço. Que o Senhor Jesus possa abençoar o senhor, pastor Liel, e toda a sua família, o pastor Tiago e a sua esposa, e todos membros dessa igreja que nos assistem neste momento. Que Deus abençoe vocês, que sejam prósperos e um feliz 2014, juntamente com o pastor Liel, glorificando e louvando o nome do Senhor Jesus. Essas são as palavras desse amigo, companheiro, presbítero Vilela, é quem acabou de falar com vocês neste momento. Muito obrigado. Paz do Senhor aos irmãos. Nosso testemunho tem uma participação especial do pastor Eliel. Há uns 5 anos atrás, nós tínhamos um carro, colocamos à venda, e esse carro demorou para ser vendido, e isso me trouxe tristeza, foi me trazendo angústia. E em determinado instante, numa tarde, eu li uma frase numa casa que me chamou bastante atenção. Essa frase dizia: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aquela frase me alegrou o coração. E minha esposa estava sempre me chamando para ir para a igreja. Eu cheguei para ela e falei: olha, nós vamos para a sua igreja. Eu li uma frase e essa frase me entrou no coração, e ela dizia que Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, por que da tristeza, por que da angústia? E no sábado nós fomos então para a igreja, e durante aquela semana fui pesquisar na Bíblia a respeito da frase, pesquisei na internet, e chegando na semana seguinte, né, senti vontade novamente de ir para a igreja, e assim que entrei já me senti diferente entrando ali. Teve os louvores, os irmãos dando testemunho, e a pregação foi com o pastor Eliel. Terminada a pregação, ele fez o apelo, se que alguém queria aceitar a Cristo. Fez a primeira vez, né, ninguém levantou a mão. Na segunda vez eu já percebi que era comigo, só que pela minha timidez, né, eu falei: olha, se ele olhar para mim, eu vou embora, não volto mais aqui. E ele fez a terceira vez o apelo, se tinha alguém que queria aceitar a Cristo. E como eu disse, ninguém aceitou, e naquela noite ninguém foi até a frente. Só que no final da palavra dele, ele disse que se não... Ele disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na manhã do domingo, minha esposa e a Raquel: né, cadê seu pai? E quando me encontraram, eu estava com os papéis. E o que está acontecendo? Eu falei: você se lembra da última vez, da última palavra que o pastor deu ontem? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Eu falei: lembro. Eu mostrei para ela os papéis, né, da pesquisa que eu tinha feito. E ela falou: César, você tem que aceitar Cristo. Eu aceitei. Graças a Deus. Amém. A gente tem uma admiração muito grande pelo pastor Eliel. Ele é um servo de Deus, a gente tem essa certeza. Tem ele como um grande profeta. E
eu considero ele como um servo de antigamente. Eu vejo ele assim como Moisés, como Abraão, né? Eu sei que Deus está com ele, tudo que ele tem profetizado eu sei que é de Deus mesmo. Então eu tenho uma grande admiração por ele, um grande respeito. Nós amamos muito o Senhor, pastor Eliel, que Deus abençoe, que dê muitos anos de vida. Um abraço, pastor, a você e toda a sua família. E toda a sua família. E a família Madureira. Primeiramente, a paz do Senhor. Estou aqui para falar dessa pessoa, pastor Eliel, da época que eu conheci, da época que eu cheguei na igreja. Me lembro do tempo que cheguei na igreja, aquela igreja simples, humilde. Quero parabenizar ele por esse período, esses 20 anos de bênção, de vitória da parte do Senhor, da parte de Deus. E uma coisa que me chama a atenção, que marca na minha vida, através da vida do pastor Eliel, é a sua fé, a sua ousadia na presença do Senhor, a sua ousadia diante de Deus. Um homem que tem deixado um exemplo muito bom para nós, um exemplo de fé, um exemplo de perseverança. Chegando na cidade de Centenário do Sul, a igreja praticamente sem ninguém, ele e a sua família, deixando sua vida profissional, renunciando à sua vida pessoal, renunciando até mesmo à própria família para fazer a obra de Deus. Muitas coisas nos marcou nesses 20 anos através da história do pastor Eliel. E uma coisa que eu sempre vou carregar comigo, vai ficar marcado, é a coragem, é a determinação, é a fé que ele sempre teve, que ele sempre passou para nós, a convicção de chegar naquele lugar e profetizar e acreditar que ia ser construído um grande templo, ia ser construída uma grande igreja. Muitos assim não acreditavam, muitos assim não pensavam. E hoje nós vemos os frutos, hoje nós vemos a igreja construída, hoje nós vemos a obra de Deus expandida através da vida do pastor Eliel. E nós podemos dizer que nós fazemos parte desta história, fazemos parte um pouco dessa história, porque quando ele chegou, não tínhamos expectativa de servir ao Senhor. Hoje nós servimos ao Senhor e pastoreamos uma igreja. Tem muitas coisas para falar sobre a vida dele, mas eu queria só deixar marcado como exemplo a fé que ele tem no Senhor, a sua determinação, a sua perseverança. Paulo disse que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu digo que para imitar Paulo é difícil, imitar Cristo mais difícil ainda. Mas se nós conseguirmos imitar pelo menos um pouco do que o pastor Eliel é, temos certeza que nós vamos ser boas pessoas. Quero nesse momento cumprimentar todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesse estúdio, nesse trabalho dessa gravação, para falar um pouco do trabalho, da obra que o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos para fazer. Que hoje completa 20 anos que nós saímos da cidade de Piracicaba com 3 filhos de menor, atendendo o chamado do mestre. E agora diz: ir por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer em mim, será salvo. Então, para nós é muita alegria dizer o escolhido, um dos escolhidos. Como Jesus falou: fosse vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vá ter fruto, e o fruto permaneça. Quando eu saí de Piracicaba, no ano de 1993, Deus, na nossa despedida, Deus usou o pastor Moisés, nosso saudoso pastor, a qual disse: aquele que leva preciosa semente trará consigo, sem dúvida, seus molhos. E isso tem sido válido na nossa vida
confirmado por Deus. Lugar meio difícil, cidade pequena, poucos recursos. Muitos achavam que a gente ia sofrer, não ia suportar. Mas eu quero dizer aos irmãos, todos que nos ouvem, que quando o homem sai na direção de Deus, hoje eu posso realmente dizer, com experiência própria, Deus cuida dele e dos seus. Um lugar que está no Centenário do Sul, uma cidade de cerca de uns 13 mil habitantes, uma cidade que foi um exemplo próspera, a lavoura da produção do algodão. Mas hoje, essa cidade ficou uma época sofrendo muito. Aí depois que nós viemos para cá, com toda certeza, viemos para fazer a diferença. E fez a diferença, porque Deus é fiel. Eu sempre me lembro de falar, eu sempre dizer que Deus é fiel. E Ele tem sido fiel para conosco. Ele mandou, Ele ordenou nós vir. Eu me lembro que certa feita, nós passando uma dificuldade para de construção, o pastor José Pedro Dias disse para mim, com lágrimas nos olhos, Eliel, o homem que sai fazer a obra de Deus e entrega a sua vida na mão de Deus, Deus cuida dele e dos seus. Deus cuida, você pode ter certeza disso. Sempre confiei nas minhas lideranças, nos meus pastores, que nós estamos sujeitos a eles. É uma realidade, é uma grande satisfação fazer a obra de Deus, irmão. Pessoas sendo libertas, processo de demônio, teve dia de culto ao ar livre, 5, 6 pessoas caíram endemoniadas uma vez. Aí Deus deu vitória, nunca passamos vergonha. Deus curou uma moça de lepra nas pernas. Não permaneceu no evangelho, mas Jesus curou ela. Jesus curou uma criança com ela no umbigo. Ele libertou a criança. E uma mulher, por nome Maria, aí ela tem uma irmã, que também não era crente, eles mexiam com centro de Umbanda. E ela deu uma dor nela, encheu a barriga dela, pensaram que era câncer. Aí se chamaram, a gente vai fazer um culto, fizemos um culto, ela falou que ela ia ser operada na quinta-feira, o culto era quarta-feira. Falei, Dona Maria, se eu entregar a vida para Jesus, a senhora não vai precisar de operar não. Isso é uma obra maligna dentro da senhora. Oremos por ela, o demônio se manifestou através dela, Deus deu vitória, Deus deu graça, aquela mulher ficou liberta. No sábado, quando ela precisou fazer uso da sua necessidade para o banheiro, 2 bichos com um camarão, saiu de dentro dela pelo canal da urina. Isso eu tenho visto mais, porque Deus é fiel, desde a minha mocidade, trabalho para o Senhor Jesus, estou em banda, e nós vimos de Deus em praça pública curar as pessoas, libertar. Então por isso, irmão, eu fico grato a Deus e estou nesse trabalho aqui, esses 20 anos. Agradeço os irmãos que diretamente ou indiretamente têm nos ajudado, orado pelo pastor Eliel. A gente até hoje um pouquinho saúde debilitada, mas Deus tem dado força, Deus tem dado ânimo e esperança. A nossa esperança em Cristo.
A nossa esperança não é em coisas daqui. E se nós esperar coisas daqui, somos mais do que miseráveis de todos os homens. Mas as nossas coisas que nós estamos lutando por ela, é eterna, no céu, a qual o Senhor preparou para nós. Então eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, empenhar de fazer esse trabalho da gravação, essa gravação, conto os vossos apoios. Se eu fosse contar todos os testemunhos, é longe. Mas nós vamos, após esse primeiro trabalho, nós vamos todo o testemunho que já lembrar. Nós vamos gravar mais outros CD. Eu agradeço aos irmãos em nome do Senhor Jesus.